Oi, chefe, boa noite. Eu agora vou apresentar a etapa número 6 de arqueologia. A etapa 6 consiste em apresentar um estudo sobre a vida de um povo antigo, de sua livre escolha, baseado em pesquisas arqueológicas e ilustrado com fotos, gravures, escavações, documentos, monumentos ou objetos deixados por ele. Então, eu escolhi fazer sobre a história de Roma, que é um povo antigo, um dos mais conhecidos, provavelmente mais grandes e grandiosos, que teve mais expansionistas. E eu vou apresentar com slides juntamente com a minha colinha que eu fiz. Tá, vamos voltar. A história de Roma começa com 7 aldeias que se juntam para formar um povo só, porém existe a mitologia por trás disso, que é onde Remo e Rômulo são jogados no rio e são alimentados por uma loba e são, depois de crescerem sendo alimentados pela loba, crescem e são abrigados por aldeões ali perto. E assim acaba crescendo e virando os primeiros monarcas, aqueles caras que detinham mais poder em Roma, na futura Roma. Porém, Rômulo mata o Remo e assume todo o poder de Roma, sendo o primeiro rei legítimo de Roma. Basicamente, a Roma naquela época era formada por povos latinos e etruscos. E daí, basicamente, isso deu início à monarquia em 753 a.C. Que, basicamente, os latinos e etruscos já estavam lá e os povos sabinos vieram junto. E o que aconteceu? A monarquia era formada por um rei, onde ele detinha poder político, religioso, jurídico e militar. O que diferenciou mais Roma de todos os outros povos foi esse fato aqui, de eles estar no Senado. O Senado, vou usar esse lá, só pra o Senado, ele foi um fator determinante por causa que o rei não fazia tudo sozinho, né? Ele se dizia Deus. Ele nunca se diz isso. Ele passava tudo pelo Senado para a Assembleia votar. Ou seja, o rei criava as leis, o Senado votava e a Assembleia... o Senado via se valia a pena ou não e a Assembleia votava nessas leis. Porém, o que aconteceu? Os primeiros reis de origem foram sempre... Houve 7 reis nesse período. Os 4 primeiros reis foram sempre de origem latina ou sabina. E com isso, os outros 3 foram etruscos, que tornaram o poder político e tentaram abolir o Senado. E os latinos e sabinos, que são de maior maioria na época, fizeram a revolta e os aristocratas expulsaram todo mundo. Expulsaram todos os povos teucros e deram origem à república. Nessa mesma época, ainda a gente tinha... Desculpa colocar a república aqui, que ainda é monarquia. Eles tinham esses 4 grupos que chamavam de classes, que são os patrícios, os grandes aristocratas e grandes latifundiários que determinavam praticamente toda a economia do povo, os plebeus, que eram os pequenos latifundiários e não aristocratas, os plebeus, que eram homens livres sem terras, basicamente não tinham nada, só votavam às vezes, e clientes. Desculpa, errei. Vai voltar do passo dele. Patrícios eram grandes latifundiários, plebeus eram pequenos latifundiários. Show. Clientes eram homens livres sem terras. Eles não tinham terras nenhuma para governar e geralmente eram trabalhadores dos plebeus. Escravos nessa época só conseguiam ter eles por guerras ou dívidas acumuladas durante a vida deles. Daí a gente entra na República agora. Por causa depois desse golpe do Estado, que o Senado, mesmo com os reis estúpidos tentando abolir o Senado dá a volta por cima junto com os latinos e os sabinos e faz golpe de Estado que deu origem à República. Isso já em 509 a.C. A maior ênfase da República foi a criação da magistratura, onde não existia mais rei. Era o Senado que criava as leis e a Assembleia votava elas. Ou seja, aquela figura aqui não existe mais. Agora o Senado que vota, a Assembleia, o Senado que cria tudo e a Assembleia que vota. E o que a magistratura faz? Cada funcionário da magistratura faz algo. Agora não é mais uma coisa mais centralizada, não. O cônsul, ele comandava o exército e ele possuía uma grande parte do Senado. O cônsul fazia a força militar de todo o povo.
O prestor era responsável pela justiça, pelos tribunais, pelas essas coisas. O edil, ele dirigia as políticas públicas, ou seja, a partir de hoje vai ser aberta uma casa de banho, que em Roma existia bastante, trabalhava bastante pela higiene do povo, na avenida principal, ok, quem ia ver isso era o edil. O questor cuidava das finanças, impostos, ele cotava, essa família tem tal posse, então ela pode pagar tantas taxas de impostos. E o censor fazia a conta da população, quantos habitantes cresceram, escravos, tudo é o censor que fazia. Porque a política de Roma, nas três, a monarquia, a república e o império, ela vai ser sempre a principal forma de produção, vai ser sempre escravista. Tá. E o que marca a fase da república? Principalmente a expansão do império, que foi uma expansão enorme, porque a Roma faz duas tipos de expansão, a interna e a externa. A interna eles dominaram a bota, né, que a gente chama de Península Itálica. Eles dominaram toda a bota e viram que para dar o próximo passo, para dominar, ter força, você vai dominar todo o mar Mediterrâneo. Depois que eles dominassem o mar Mediterrâneo, eles viram que poderiam ser incríveis em questão de poder. E o que eles fizeram? Eles acharam Cartago, os cartaginenses, que já entra agora no período da expansão externa, que começa guerras púnicas e que duraram anos e anos. E daí, depois de derrubar Cartago e dominar a volta inteira, eles conseguem dominar o Mediterrâneo, dominar todo o Mediterrâneo e conseguem a famosa força e expansão que eles tiveram. Porque a maioria dos territórios deles, em verde que está representando o que a República, no período republicano, eles conseguiram, e laranja que o Império, no período do Império, a maioria do território foram no período do republicano, onde a gente pode ver que essa partezinha aqui é a monarquia, né, que dominou um terço da bota, nem isso, na Península Itálica, e o resto foi tudo praticamente na parte da república, onde eles tiveram que fazer, dar muito de si para conseguir toda essa quantidade. Tá. Agora, desculpa, chefe, o Carol tá me atrapalhando. Agora a gente vai falar sobre as guerras civis. Com os patrícios sempre cada vez mais conquistando as terras, os escravos sempre iam para a terra deles. Indo para a terra deles, fazer uma mão de obra rápida, com produção 100% para os patrícios, esses que no caso seriam patrícios, e esses que seriam os plebeus. E o que aconteceu? Com a economia aumentando por causa dos patrícios, os escravos chegando, os pequenos plebeus que tinham comércio, uma padaria, um ferreiro, alguma coisa assim, começaram a falir. Porque falir porque eles ninguém ia comprar nada deles por causa que tinha escravos. Então os plebeus começaram a procurar uma solução. Todo mundo indo para Roma, todo mundo, é uma greve. E daí vários líderes tentaram resolver. Esse aqui foi o líder que tentou resolver, que foi assassinado por um patrício. Todo líder que tentava resolver uma coisa era sempre assassinado. E a solução que a Roma, que o Senado encontrou, juntamente com a Assembleia e os magistrados, foram criar o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato era composto por Crasso, Pompeu e César. Deixa eu ver. E eles tentaram resolver o problema. Crasso foi o primeiro que se deu mal nessa história, por causa que ele foi pra... Ele pensou, vou dominar os territórios para conseguir mais dinheiro, logo ajudar a capital. Porém, ele nas primeiras guerras dele, ele já morreu em batalha e era isso, acabou Crasso. Daí, Júlio César, né, no caso, ele teve a ideia de conquistar Gália, que era um território enorme que eles poderiam conseguir muito mais riqueza com isso escravos. E o que seria uma campanha rápida para arrecadar dinheiro acabou demorando 10 anos. E Pompeu, que ficou na capital administrando as coisas, levou o Senado a acusar o Júlio de traidor. E nisso, o Júlio ele acabou se revoltando. Ele falou, já que eu sou traidor, então espera aí, vou dominar a Gália e depois estou indo pro exército para Roma. E daí soltou aquela famosa frase, a sorte está lançada, que é uma das maiores frases do Júlio que todo mundo conhece. Depois disso, o Júlio dominou Gália, voltou para Roma com seu exército e Pompeu fugiu. E nisso ocasionou uma grande revolta, uma guerra civil, mais uma, e Pompeu foi morto. E o que aconteceu com tudo isso? Pompeu foi morto e o Júlio começou a ajudar os plebeus, que eles viram que esse era o foco. Começou a fazer leis para os plebeus. Para de mexer o celular, cara, por favor. Começou a fazer leis para os plebeus, começou a fazer diversas coisas para ajudar eles. E nisso o Senado, revoltado com isso porque estava ajudando eles, os patrícios perdendo dinheiro, por causa que tinha que ajudar os plebeus, o Júlio foi assassinado e o Senado matou Júlio César.
Desculpa, achei uma informação que eu esqueci. Quando o Júlio César volta da Gália, da dominação de Gália, e mata o Pompeu e vai para o Senado, o Senado dá ele de ditador perpétuo de Roma. E com esse título, mesmo assim, Júlio consegue ajudar os plebeus e foi assassinado. Ele vira ditador perpétuo. Agora, a gente entra com o segundo triunvirato. Como os 3 outros tinham morrido, o Crasso foi morto em batalha, o Pompeu foi morto por César e o César foi morto pelo Senado, o segundo triunvirato da intenção. O Otávio Augusto, ele era sobrinho de Júlio César. E o Lépido e o Marco Antônio eram membros do Senado já. O que eles tiveram a ideia? Dividir a Roma em 3. A parte da Europa ficou pro Otávio Augusto. A parte da Ásia ficou para o Lépido. Não, perdão. A parte da Ásia ficou para o Marco Antônio. E a parte da África, aqui embaixo, ficou para o Lépido. E o que aconteceu? Como a parte da África é uma parte muito pequena comparada à Ásia e à Europa, Marco Antônio dominou a África, matando o Lépido já. E o Egito, essa parte do Egito aqui, que pega bem certinho aqui, ele ia acabar parando de produzir grãos e mandando para a capital. E daí acontece toda aquela coisa, Marco Antônio e Cleópatra se envolvem, tudo. E com isso, o Otávio Augusto declara guerra contra o Marco Antônio e acontece aquele episódio do suicídio de Marco Antônio e Cleópatra. E daí Otávio Augusto, vendo que tinha todo o poder para si, ele implantou o império dizendo: o império, eu sou o rei, eu sou Deus. Ele se comparou a Deus e começou e daí começou o momento imperialista dele. E essa fase durou então a República, retomando, durou de 509 a.C. até 27 a.C. E Otávio Augusto forçando Marco Antônio a ser suicida e Cleópatra também, marca um império, 27 a 29 a.C., 27 a.C., a 476, que essa data vai. Quais foram os principais feitos de Marco Antônio? De Otávio Augusto. Ele declarou a Pax Romana, que foi uma briga de paz romana, a diminuição do expansionismo e tentaram dar mais atenção para a capital. E o Império, nessa época, foi descoberto o cristianismo. O que aconteceu? Nero, desculpa, só não queria eu ia falar Pompeu. O Nero era contra o cristianismo, por causa que como ele queria ser imperador, ele era contra o cristianismo, botou fogo em Roma ocupando os cristãos. E nisso surgiu a política do pão e circo, que tudo isso aqui, a população ganhava comida diante de grandes espetáculos, mas os grandes espetáculos eram leões que são lançados à arena junto com cristãos que eram mortos violentamente ou pregados na cruz, igual está vendo aqui. Enquanto isso, a população ganhava pão e trigo e vendo o espetáculo gritando: vai, mata eles, vai, mata eles. Basicamente é isso. Porém, 30 anos depois, surgiu 2 éditos, o Édito de Milão e o Édito de Tessalônica. O Édito de Milão foi assinado por Constantino, que se declara mais tarde cristão, que dava o Édito de Milão, que no caso esse aqui, dava liberdade de culto para os cristãos. Eles não podiam mais perseguir cristãos na capital. Já o Édito de Tessalônica, que foi assinado por Teodósio, afirma que o Império Romano inteiro é cristão. Tá. E nisso, o Império entra numa grande crise. Grande por causa de falta de escravos, e assim começou. Como uma parada do processo expansionista, eles não conseguiam mais escravos, porque os escravos eram por dívida ou guerras. Mas como não existiam mais guerras, deu uma parada no processo expansionista. A falta de escravos, que era a principal mão de obra da época, e sempre foi. Então as fronteiras ficaram desprotegidas e enfraquecidas, o exército ficou desorganizado por falta de verba e... É o contrário, desculpa. Parado processo, escravos, principal mão de obra. Deu a falência econômica, o exército fica desorganizado por causa da falência econômica e as fronteiras ficam desprotegidas. Nisso, as cristãos bárbaras vindo todo o norte europeu e oeste asiático, eles vêm e começam a tomar Roma pelos pedaços. Eles vão perdendo as fronteiras e isso causa conflitos internos. E o que acontece? Os 2 filhos de Teodósio criam as 2 capitais,
a Constantinopla e um cuida da Constantinopla, que é a parte do Oriente, e outro cuida de Roma, que é a parte do Ocidente. E o que aconteceu? Com todos esses problemas, os bárbaros, invasão bárbara, o Império Romano do Ocidente cai em 476, e marcando o começo da Idade Média. Já o Império do Oriente, ele continua com sucesso e acaba virando bizantino até 1046. Basicamente é isso, essa etapa pede certinho sobre a história de um povo. Eu fiz sobre a Roma, que tem diversas evidências arqueológicas, como podemos ver isso aqui é uma pintura, estátuas, mais pinturas, deixa eu ver, isso aqui todas são estátuas, esculturas também, pinturas, isso aqui é um ladrilho muito famoso em Roma, tem aquela estátua de cobra do Rômulo e Rêmulo e a loba. Então foi um pouco que eu escolhi por causa dessa rica história e por causa disso. Pode falar.